E vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Essa semana o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês esta palavra que está em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Diz assim: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Amém? Feche os teus olhos e ore ao Senhor. Se você ainda não ouviu algo da parte de Deus nesta noite, olha que Deus já falou conosco. Mas se você ainda não ouviu, então eu quero pedir, te convidar nesse momento para você falar com o Senhor. Deus conhece o teu coração, a tua alma, Deus conhece as tuas necessidades, Deus sabe aquilo que você precisa ouvir. Talvez não seja exatamente a palavra que você gostaria, mas é a palavra que você precisa nesta noite para a tua alma. Em nome do Senhor Jesus, nós adoramos o nome do Senhor por tudo que, Senhor, nós já vivemos aqui nesta noite, na tua presença, nesta reunião tão agradável, que contamos, Senhor, com a presença do teu Espírito Santo. E eu quero pedir, Senhor, humildemente, como já tenho pedido ao Senhor por esta semana, hoje pela manhã, hoje à tarde, Senhor, eu quero te pedir mais uma vez, Senhor, usa a minha vida para falar com este povo, Senhor. Usa a minha vida para transmitir a tua palavra, entregar, Senhor, a cada uma dessas pessoas aquilo que o teu Espírito Santo quer que elas ouçam, Senhor. O Senhor tem a liberdade para usar a minha vida, moldar a minha vida, Senhor, para quebrar todas as minhas estruturas e fazer de mim um instrumento nas tuas mãos. Senhor, usa também esta igreja, Senhor. Usa cada irmão e irmã que está aqui nesta noite. Senhor, use a vida deles para levar também a tua presença a quem estiver do seu lado. Senhor, usa os nossos ouvidos, a nossa mente. Não deixe que nada, nenhuma distração, Senhor. Não deixe que nenhum barulho, não deixe que absolutamente nada venha nos incomodar, nos inquietar, roubar o nosso foco, a nossa atenção daquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, na tua presença. E na tua presença, Senhor, nós nos comportamos, nós nos reverenciamos. Na tua presença, Senhor, nós nos colocamos como filhos amados e eleitos que querem ouvir a tua voz. Fala, Senhor, com cada um de nós. Fala com as crianças, com os jovens, com os adultos, Senhor. Fala, Deus, com a minha vida enquanto ministro a tua palavra, para o teu louvor e para a tua glória. Amém, Jesus. Você pode sentar. Graças a Deus. Queridos, alguns anos atrás nós estivemos estudando a palavra do Senhor, a carta de Paulo aos Romanos, e eu me lembro que foi uma experiência muito gratificante da parte de Deus, a oportunidade que a gente teve de estudar essa carta de Paulo. E se não me falha a memória, quando nós começamos a estudar Romanos, chegou um determinado momento que a gente teve que acelerar os estudos, porque nós já estávamos há uns 8, 10 meses estudando a carta e a gente não conseguia chegar nem no capítulo 8. E aí a gente deu uma acelerada, e algumas coisas também que eram muito importantes para falar, nós deixamos porque o tempo não permitia estender um pouco mais o estudo dessa carta. Quando Paulo está escrevendo à igreja de Roma, Paulo ele traz muitos ensinamentos importantes para a igreja do Senhor, e um dos pontos principais que Paulo vai falar diz respeito à prática do amor cristão. Tanto que lá no capítulo 14, no versículo 15, ou seja, 2 versículos antes daquele que nós lemos, Paulo, ele fala assim para os irmãos: olha, se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. O que Paulo estava dizendo com esta palavra? Que às vezes nós temos que nos sacrificar, às vezes
a gente tem que dizer não para determinadas coisas que nós gostamos e que de fato essas coisas elas não têm nenhum problema, porque essas coisas elas não têm nenhum padrão destrutivo, não vai nos afastar da presença de Deus, não vai roubar a nossa comunhão com o Senhor, mas às vezes a gente é obrigado a abrir mão de determinadas coisas por causa do amor. Então Paulo, no capítulo 14, ele está falando sobre a questão da comida, de alimentos impuros e alimentos que muitas vezes eram sacrificados, animais que eram sacrificados aos ídolos pagãos e depois eram comercializados nos açougues da época. E Paulo está dizendo assim, olha, se esse for o problema do teu irmão ver você fazendo essas coisas e isso for causar algum constrangimento, então é melhor que você não faça, porque assim você vai estar agindo com amor. E quando você faz o teu irmão sofrer, quando você entristece o coração do teu irmão, você não está agindo com amor. Então no capítulo 14, Paulo, ele fala sobre dois grupos que existem dentro da igreja, não só na igreja de Roma, gente. Esses dois grupos, eles estão presentes em todas as igrejas, em todos os tempos, desde que a igreja do Senhor foi constituída lá em Atos, no capítulo 1. Desde aquela época, sempre existiu e sempre haverá dentro da igreja dois grupos de pessoas: o grupo dos fracos e o grupo dos fortes. Sempre vai ter esses dois grupos. Talvez você diga assim, pastor, eu sou do grupo dos fortes. Legal, parabéns por você fazer parte do grupo dos fortes. Mas existe também dentro da igreja o grupo dos fracos. Tanto que Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 1, Paulo, ele fala assim, olha, nós que somos fortes, e aí eu fico me perguntando, porque eu não sei se Paulo estava dizendo que ele era forte para os judeus, ou se ele estava dizendo que ele era forte para os gentios, porque Paulo tinha dupla cidadania. Então, embora ele estivesse escrevendo para a igreja de Roma, mas eu não sei exatamente se ele estava se referindo ao grupo dos judeus ou ao grupo dos gentios dentro da igreja de Roma. Mas ele fala, olha, nós que somos fortes, Romanos capítulo 15, versículo 1, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Ou seja, a prática do amor cristão requer de nós desagradar a nós mesmos. Olha que coisa interessante. Ou seja, quando uma pessoa diz assim, eu sou dono da minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida, na verdade, ele não está demonstrando o amor cristão. Porque o amor cristão que o Senhor requer de nós é um amor sacrificial, que segundo Paulo, esse amor, ele nos leva a carregar a carga do outro irmão. Olha que coisa interessante, é você ver o teu irmão lá tropeçando, porque ele é fraquinho, porque não tem tanta força como você, e você ir lá e falar assim, ô irmão, eu tenho um ombro sobrando aqui, né? A sua cruz está na esquerda, você fala, ó, a direita está livre, e aí você pega e ajuda o teu irmão, e aí Paulo fala assim, quando você ajuda a carregar a carga do teu irmão, e você desagrada você, porque na verdade o ideal seria a gente carregar a nossa carga e deixar que cada um cuide de si mesmo, a gente não está amando, não estamos demonstrando o amor cristão. Então Paulo, quando ele fala de crente fraco, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o crente fraco, no conceito de Paulo, não tem nada a ver com fraqueza de caráter, como algumas pessoas pensam. Porque fulano tem um caráter duvidoso, então é fraco. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando também da questão de vontade, daquilo que um irmão faz ou daquilo que o outro irmão faz. Paulo está falando da fraqueza da fé. O que é a fraqueza da fé? Ele fala assim, olha, Romanos capítulo 14, versículo 1, aceite entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. E quem é fraco na fé? Paulo vai explicar isso, ele vai deixar bem claro que esse irmão fraco que ele está se referindo aqui
na verdade, não é uma pessoa vulnerável aqui, tá? Só para a gente tentar conceituar melhor. Vamos imaginar uma jovem dentro da igreja que no primeiro ano que ela estava na igreja, ela namorou o rapaz X, mas infelizmente não deu certo o namoro deles, eles terminaram, e no segundo ano ela acabou se identificando com o Y e começou a namorar o Y, mas também não deu muito certo, e aí no terceiro ano ela foi pro R, depois eu não sei se ela está no S, no T, no U, no V, no X e Z, mas acontece que ela acabou namorando um outro. Paulo não está falando dessas coisas. Não é nesse sentido. Alguém vai olhar e falar assim, nossa, mas fulano é tão vulnerável, né? Um ano namora um ano namora outro. Não, Paulo não está entrando nesse mérito. Não é essa a questão. O que Paulo está falando, na verdade, aqui, é o crente fraco é aquele cristão sensível e indeciso. É aquele cristão que tem dúvidas em relação à sua própria fé, que tem dúvidas em relação à sua salvação, que tem dúvidas em relação à vontade de Deus para a sua vida. É aquela pessoa que muitas vezes ela se vê numa encruzilhada e ela precisa tomar uma decisão e ela não sabe qual decisão tomar, e muitas vezes ela acaba sendo influenciada por outras pessoas nas suas decisões. Então Paulo está dizendo, essa pessoa, na verdade, ela é fraca. E note que o que falta ao fraco não é força de vontade, é liberdade de consciência. A fraqueza que Paulo está falando aqui diz respeito à consciência cristã. É aquela pessoa que ela se sente muitas vezes, até mesmo, como que eu poderia dizer, ela se sente condenada por alguma coisa que ela fez. E aí numa reunião, por exemplo, como um culto de Santa Ceia, ela diz assim, hoje eu não vou tomar Santa Ceia porque eu não estou legal. Essa pessoa, na verdade, ela tem uma consciência fraca. O problema dessa pessoa, às vezes, não está relacionada à força de vontade, mas está relacionada ao conceito que ela tem de liberdade cristã, de fé cristã. Quem seriam os fracos que Paulo está se referindo aqui na igreja de Roma? A gente poderia falar de 4 tipos. Provavelmente é um desses que Paulo estava se referindo. Tem, por exemplo, aquelas pessoas que eram recém-convertidas no paganismo. Eram pessoas que viveram no paganismo, adoraram outros deuses, cultuaram outros deuses. E de repente essas pessoas, elas vieram para Cristo. E aí, eu não sei se você já teve a experiência de conhecer alguém assim. A pessoa, ela viveu 30 anos, 40 anos no mundão. Aí ela fez tudo que não devia no mundão, ela deitou, rolou e tal. Quando ela veio para o Evangelho, ela fica muito radical, extremista. E aí ela começa a enxergar pecado em tudo. Então, talvez Paulo estivesse falando dessas pessoas que vieram do paganismo para o cristianismo, e aí eles sabiam que muitas daquelas carnes que eram vendidas nos açougues, na verdade eram de animais que pertenciam a pessoas pagãs que adoravam outros deuses e que às vezes sacrificavam alguns desses animais aos outros deuses. Então, na cabecinha deles, eles pensavam o seguinte: a gente não pode comer dessa carne, porque o dono desse açougue aí, esse cara aí, ele adora outro Deus. E aí essas pessoas, eles temiam, porque eles achavam que se comessem dessas carnes que tinham sido sacrificadas para outros ídolos, eles certamente seriam penalizados pelo Senhor, a mão de Deus ia pesar sobre eles. Havia um outro grupo, que eram os ascetas. O que são os ascetas? Os ascetas, na verdade, fazem parte de uma doutrina filosófica que defende a abstenção de prazeres físicos e psicológicos. Ou seja, os ascetas, 2 exemplos que a gente pode citar: no paganismo, os seguidores de Pitágoras, e no judaísmo a gente pode citar os essênios, que eram pessoas que entendiam o seguinte, que elas tinham que se abster de determinados prazeres naturais, de certos prazeres psicológicos, para poder alcançar a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual.
Então, os ascetas era aquele tipo de pessoa que era assim, ela não comia carne, mesmo que estivesse com vontade de comer carne, porque ela queria ter uma ascensão espiritual maior do que os outros. Tinham também os legalistas. Quem eram os legalistas? Os legalistas eram aquelas pessoas que entendiam que a prática das boas obras e a abstenção de determinadas coisas eram necessárias para a salvação. Então os legalistas, na verdade, eles tinham um problema muito sério, porque eles se portavam como pessoas profundamente religiosas, a ponto de sair à noite e entregar sopão para os moradores de rua, porque eles entendiam que fazendo isso, eles alcançariam a salvação. E na verdade, o coração deles estava totalmente inflamado de críticas, de murmuração, de condenação, porque eles se colocavam numa posição de superioridade moral e espiritual em relação aos outros irmãos. E havia um quarto grupo, que eram os judeus cristãos. Qual era o problema dos judeus cristãos? Eu particularmente acredito que Paulo estava falando desse grupo. Os judeus cristãos são aquelas pessoas que vieram do judaísmo para o cristianismo, e devido à similaridade das duas religiões que adoram o mesmo Deus, o Deus de Abraão, eles quiseram trazer algumas práticas, alguns rituais do judaísmo para o cristianismo. Então os cristãos judeus, eles entendiam que tinham que continuar guardando o sábado, que as mulheres tinham que usar os véus, eles acreditavam que tinham que praticar a circuncisão e outros ritos judaicos, porque na concepção deles, isso fazia parte da lei de Deus para a igreja, esquecendo que aquilo que Deus determinou para a nação de Israel era para os judeus, não era para a igreja. Então Paulo, ele está escrevendo a sua carta, e Paulo ele vai tentar fazer o quê? Conciliar os dois grupos. Aliás, eu vejo os pastores das igrejas tentando o tempo todo fazer exatamente isso. Conciliar os dois grupos, o grupo dos fortes e o grupo dos fracos. O grupo daqueles que são conservadores, no caso aqui, partindo do pressuposto que Paulo estava falando para os cristãos judeus, então diria que os conservadores, a maioria eram judeus, e os liberais, onde a maioria eram gentios. Então havia um conflito constante dentro da igreja. Porque de um lado tinham pessoas que entendiam que as obras eram mais importantes do que a fé. E do outro lado tinha um outro grupo que entendia que a fé é que conduz a pessoa à obediência, e a obediência conduz as pessoas à prática das suas obras. Mas havia essa confusão. E Paulo, ele vai dizer, eu não sei para qual desses grupos, ele vai falar assim: gente, é o seguinte, nós somos fortes. Vocês têm toda a razão, nós somos bons. Então não vamos desprezar, não vamos intimidar, não vamos condenar ou vamos prejudicar aqueles que nós julgamos fracos. O que Paulo está tentando, na verdade, é uma coexistência pacífica, amigável, dentro da igreja do Senhor. O que Paulo está tentando fazer aqui é mostrar para aqueles irmãos que nós somos uma comunidade de pessoas que servem a Deus, que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Tanto que lá no capítulo 15, versículo 5 de Romanos, Paulo, na sua oração, ele diz assim: que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros. O que Paulo está querendo dizer, gente? É o seguinte, que Deus tem misericórdia de cada um de nós, e que você, crente forte, entenda que o fraco precisa da sua ajuda. E aí ele vira para o fraco e fala assim: você que é forte, olha, entenda que o seu irmão é fraco. Na verdade, Paulo ele faz um jogo de palavras. E ele tenta, de alguma forma, e é isso que a gente vai ver com base no versículo que nós lemos, Paulo vai apresentar algumas verdades teológicas de como a gente deve agir
em relação aos crentes que são fracos na fé. Lembrando que o fraco na fé, nós estamos falando de fraco de consciência, ou seja, a falta de conscientização daquilo que da obra redentora de Jesus Cristo. Primeira coisa que Paulo vai dizer: a gente deve aceitar os fracos, porque Deus os aceitou. Olha que coisa interessante. Se algum de nós julga o outro irmão um fraco na fé, a gente precisa entender que a gente tem que aceitar esse irmão, mesmo ele sendo fraquinho, independente do conceito que você tenha de fraqueza, porque primeiro Deus aceitou esse irmão. Ora, e se Deus o aceitou, quem somos nós para rejeitar aquele que Deus aceitou? Romanos capítulo 14, versículo 2 e versículo 3, Paulo fala assim: algumas pessoas creem que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé só come verduras e legumes. Parafraseando Paulo aqui, né, só para descontrair um pouco vocês aqui, é o seguinte: algumas pessoas gostam de comer churrasco, são carnívoros, mas os veganos gostam de comer verdura e legumes, eles são fracos, é o que Paulo está dizendo. Então, olha, se você é do partido só das verduras e legumes, eu te convido nessa noite a se fortalecer, me convidando para uma rodada de churrasco, porque é isso que Paulo está dizendo aqui, brincando com os irmãos. Ele fala: quem come de tudo também não deve zoar, ou seja, não deve desprezar quem não come. Aí Paulo está dizendo assim: você não pode chegar para o irmão, porque o irmão só come verduras e legumes, e falar: desse jeito você vai morrer, olha, você está ficando anêmico. Ou seja, quem só come verduras e legumes também não deve chegar para a gente que é assim mais abastado. Eu estava brincando ali com o irmão Lauro, porque eu não sei o que aconteceu com o meu terno, eu mandei ele para lavar, e ele voltou encolhido, não quer fechar aqui, gente, eu não sei o que está acontecendo. Se alguém souber, por favor, me diga, mas alguma coisa aconteceu. Só que você que é vegano, que é magrinho, magérrima, né, bonitão, bonitona, não pode chegar para a gente que é carnívoro. Paulo está dizendo assim, e condenar quem come carne. Porque Deus aceitou tanto aquele que come carne, como aquele que come legumes. Você entendeu? Então dá uma olhada para o teu irmão e fala assim: eu te amo, porque antes de te amar, Deus te amou primeiro. Aleluia. Quando a gente entende isso, primeiro a gente vai parar de criticar os outros. Porque a gente vai entender que o amor de Deus, ele é muito maior, mais profundo, é muito mais contagiante e mais salvífico do que a carne e do que os legumes. Segundo, Paulo diz que nós devemos aceitá-los porque Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de todos. O que Paulo está dizendo? Versículos 4 até o 9, eu não vou ler todos para vocês, mas no finalzinho do versículo 6, Paulo fala assim: cada um deve estar firme nas suas opiniões. O que Paulo está dizendo? Que ser fraco é quando a pessoa não tem opinião própria, quando a pessoa não tem convicção, é quando a pessoa vira, o fulano vai para as outras. Porque o crente forte, ele tem convicção das suas opiniões. Então ele fala: cada um de vocês deve ter convicção das suas opiniões. Versículo 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se a gente vive para Deus. Se a gente morre para o Senhor, pois Cristo morreu e viveu, versículo 9, para ser Senhor, tanto de quem está vivo, como de quem está morto. Ele é Senhor de todos nós. Terceiro, Paulo diz que nós devemos aceitá-los porque são nossos irmãos. Versículo 10, no finalzinho do versículo 10, Paulo fala assim: portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come carne, come de tudo, por que você está desprezando o outro? Ou seja, nós somos irmãos, gente. Independente, aliás, das nossas diferenças, das nossas opiniões, do nosso partido político, do nosso time de futebol, independente de você crer na transubstanciação, na consubstanciação, independente de você crer no milênio, no pós-milênio, nós somos irmãos em Cristo. Nós aceitamos o mesmo Cristo, servimos o mesmo Deus e estamos reunidos aqui porque acreditamos que um dia nós vamos encontrar com Ele no céu, amém? Então nós somos irmãos.
Em quarto lugar, Paulo diz que nós devemos aceitá-los porque seremos todos julgados por Deus. Lá na eternidade, Deus não vai julgar só os fortes e não vai julgar só os fracos. Mas a Bíblia diz que todos nós compareceremos, versículo 10 ainda até o 13, todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados pelo Senhor. Versículo 13, cada um de nós prestará contas do seu irmão diante de Deus. Amém? Amém, gente? Vocês estão aí? Cada um de nós, vou ler de novo para ver se vocês entenderam, não sei, parece que... cada um de nós prestará conta do seu irmão ao Senhor. Amém? Amém. Alô, terra? Vocês estão aí, igreja da Escola Bíblica Dominical? Não! Você não vai prestar contas do seu irmão ao Senhor. A Bíblia diz assim: cada um de nós vai prestar conta de si mesmo a Deus. Você vai prestar contas. Se você é fraco ou se você é forte, se você come ou deixa de comer, se você faz ou deixa de fazer, o problema é teu com Deus. Porque quando chegar diante do Senhor, todos nós vamos prestar conta. E aí Paulo termina no versículo 13. Como eu amo essa declaração de Paulo. Ele termina dizendo assim: parem de criticar uns aos outros. Ou seja, não perca tempo olhando para o teu irmão, criticando o teu irmão, acusando o teu irmão, porque naquele dia você vai ter que prestar conta de tudo isso diante do Senhor. Em quinto lugar, devemos aceitá-los sem ofensas ou sem ações destrutivas contra o fraco. Ainda no versículo 13, Paulo fala assim: não faça nada que leve o seu irmão a tropeçar em pecado. Ou seja, evite, ajude o teu irmão. Ao invés de nós criticarmos, a gente tem que muitas vezes se auto-sacrificar para fazer o bem em favor do nosso irmão, para ganhá-lo também ao Senhor. Em sexto lugar, devemos aceitá-lo, porque Cristo morreu por todos. Paulo diz assim no versículo 15 ainda do capítulo 14: se você faz com que um irmão fique triste por causa daquilo que você está comendo, você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa daquilo que você come. Ou seja, ame o teu irmão. E amar o teu irmão significa compreender a condição do seu irmão e respeitar o seu irmão por aquilo que ele é. Em sétimo lugar, aí eu chego exatamente na passagem que nós acabamos de ler. Nós devemos aceitá-lo, porque o reino de Deus é mais importante do que a comida. Ou seja, o reino de Deus é mais importante do que o que o teu irmão está fazendo. E muitas vezes tem muitos crentes que não só estão indo para o inferno, mas estão levando uma renca de crentes com eles para o inferno, porque passa mais tempo priorizando o que o outro faz do que servindo aos propósitos do reino de Deus. E Paulo está deixando bem claro que o reino de Deus é mais importante do que todas essas coisas. Tanto para aquele que deixa de fazer para agradar a consciência do fraco, como aquele que também faz, mas não critica o outro. Paulo, ele diz o seguinte: o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, não é diversão. O reino de Deus é justiça, ou seja, é uma vida correta. O reino de Deus é paz e o reino de Deus é alegria. Eu queria muito falar sobre esses 3 versículos, mas eu acho que eu falei tanto na introdução que o tempo não me permite estender tanto, mas eu quero só te dizer algumas coisas. Primeiro, o reino de Deus é justiça. Eu me deparei com uma frase, eu não sei quem foi o autor que escreveu, porque no livro não tem o nome do autor, está como anônimo, que ele disse o seguinte: a justiça de Deus, ou melhor, a justiça é a condição que Deus nos dá de ficarmos diante da sua santidade, sem medo, sem culpa, sem inferioridade, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse acontecido. É a justiça de Deus, porque a justiça de Deus nos justifica. A justiça de Deus, ela nos dá o direito de sermos filhos. Então esse autor está dizendo o seguinte, que a justiça é a condição. Quando nós aceitamos a justiça de Deus, praticamos a justiça de Deus, vivemos sob a ética, sob os princípios da justiça de Deus,
a gente tem condição de chegar diante do Senhor, mesmo sabendo que Deus é santo, que Deus é puro, que nós somos pecadores, que nós aqui, gente, nenhum de nós aqui é melhor do que Deus. Todos nós, quando a gente chega diante de Deus, a gente sabe que se existe alguém que é puro, se existe alguém que é reto, se existe alguém que é certo, é Deus. Nós não somos nada. Sem medo, sem inferioridade. Quando a gente entra na presença de Deus por causa da justiça dele, a gente entra diante do Senhor dizendo assim: Deus, meu Pai, meu Senhor, meu amigo. Sabe por que a gente tem essa liberdade de falar isso? Porque nós entendemos que através da justiça de Deus, o pecado deixa de existir em nós. Se você compreende esta justiça e aceita a justiça de Deus, eu te convido a aplaudir ao Senhor nesta noite e entrar na presença dele como filho. Você não precisa entrar: Senhor, daqui a pouco eu vou tomar a ceia do Senhor, mas Senhor, eu não sei, porque Senhor, olha, hoje, antes de vir para o culto, eu estava lá em casa, Senhor, e eu estava assistindo lá São Paulo e Corinthians. Eu não sei quem ganhou hoje, também não me fale, por favor, porque não me interessa, mas Senhor, eu estava lá, e agora eu vou tomar sua ceia, Senhor. Senhor, né? Eu não posso, né? Tem até aquele irmão que fala assim: se você pegar em pecado, vai cair na mão, né? Aí o irmão está tão trêmulo, que deixa cair, pronto, é a mão de Deus pesando. Então, se você crê na justiça de Deus, então você crê que Deus pode te tornar justo nessa noite, independente de você ser corintiano. Deixa eu te dizer uma coisa: a justiça de Deus é maior na tua vida, e ela te perdoa, e ela permite que você entre na presença de Deus como filho amado, como filha amada. E quando você entra na presença de Deus por causa da justiça, você é revestido da glória de Deus, e por causa dela você é salvo. A justiça de Deus praticada por nós significa, segundo Paulo, viver uma vida digna aos olhos de Deus. E o que é viver uma vida digna aos olhos de Deus? Primeiro, isso inclui o amor. O amor que nós temos que ter e manifestar por cada um dos nossos irmãos, seja ele fraco ou forte. Segundo, se a justiça é um atributo de Deus, e nós estamos sob a justiça de Deus, porque o reino de Deus é justiça, significa que nós também vamos ser justos com os nossos irmãos, e vamos respeitar os nossos irmãos como salvos em Cristo, como parte da família na fé. O reino de Deus é paz, gente. Ausência de relações harmoniosas, guarde isso. A falta de cordialidade, a falta de harmonia, a falta de respeito entre as pessoas, mesmo que a gente não esteja se matando, mas se a gente não tem relações harmoniosas uns com os outros, nós vamos gerar a falência da paz, ou seja, nós vamos acabar com a paz. Porque o que traz a paz? A paz, ela traz harmonia. Então, se a gente olha para o nosso irmão e diz assim: não, eu não quero ter comunhão com esse irmão, porque esse irmão é muito fraquinho, nós não estamos tendo harmonia. Se nós não estamos tendo harmonia, nós estamos sufocando a paz que Deus nos deu. E a paz, ela representa a ordem que Deus deseja para a igreja. Deus quer que a igreja tenha paz, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13, Paulo diz assim: Deus não quer que a gente viva em desordem, em desarmonia. Deus não quer que a gente esteja brigando entre nós. Deus quer, Paulo diz aqui, que a gente tenha paz. Quem é de Deus busca e vive pela paz. Aonde estão os pacificadores aqui nesta noite? Levanta sua mão assim e diga: eu tenho paz. Glória a Deus. Então olha para o teu irmão e fala assim para ele: nós temos paz, amém? Estamos em paz. Deus quer que a igreja, a ordem de Deus é essa: igreja, vocês precisam ter paz. Segundo, Deus quer também que a gente tenha paz social. Não só a paz eclesial ou eclesiológica, a paz entre igreja, entre irmãos na fé. Deus quer que a gente tenha também paz social. O que é a paz social? Convivência harmoniosa, pacífica com pessoas que não professam a nossa fé. Respeitar as pessoas que estão lá fora.
e tratar essas pessoas com dignidade, com respeito, sem ficar acusando, sem ficar com brincadeirinhas, sem ficar com chocarrices. Às vezes tem pessoas que perdem a oportunidade de ganhar alguém para Jesus porque fica com brincadeirinhas indecentes em relação às outras pessoas. E Deus quer que a gente tenha paz social. Romanos capítulo 12, versículo 18. Paulo diz assim: o que depender de vocês, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Então, se nós queremos viver dentro dos princípios do reino, a gente precisa ter paz aqui entre nós, primeiro, mas também precisamos ter paz lá fora com as pessoas. Mas a pessoa, ela tem uma orientação política diferente da minha. Ela tem uma orientação religiosa diferente da minha. Ela tem uma orientação filosófica diferente da minha. Ela tem uma orientação sexual diferente da minha. Não importa. Eu preciso olhar para essa pessoa e ver essa pessoa como um ser humano. E eu preciso, se eu sou de Deus, se nós somos de Deus, a gente precisa promover a paz e tratar essas pessoas com dignidade. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que aceitar aquilo que está errado no mundo? Não se trata da aceitação do erro, mas se trata da dignidade, do respeito que cada pessoa merece como ser humano, assim como nós. Tenha paz com todas as pessoas. E por fim, o reino de Deus é alegria. Alegria, não alegria provocada por situações que acontecem no culto ou numa reunião religiosa. Alegria que vem do Espírito Santo. Paulo fala alegria no Espírito Santo. Essa alegria, ela independe das circunstâncias. Essa alegria, ela na verdade, ela deve fazer parte da nossa vida, da nossa natureza cristã. Sabe, queridos, eu já vi pessoas perderem a alegria no culto porque o som não funcionou. Sabia disso, Aleph? Márcio? Tem gente que perde a alegria. O irmãozinho está lá se matando, está suando lá, o negócio travou e ele está tentando fazer funcionar. E às vezes tem gente que perde a alegria. Fica triste. Se mudasse, não vou dessa igreja. Aí justo na hora que eu vou cantar, o irmão mexe no som lá, o negócio começa a apitar que parece um apito de juiz de futebol. Senhor, eu estou triste. Não, queridos. A alegria do Espírito não depende de circunstâncias. A alegria do Espírito é algo que está muito além da nossa compreensão. E é essa alegria que Deus deseja derramar no coração de cada um de nós aqui. Só quem está alegre com o Senhor, no Espírito, se coloque em pé em nome de Jesus. Essas palmas é de quem está alegre. Eu acho que vocês não estão muito alegres, não. Só quem está alegre aí aplaude o nome do Senhor Jesus com alegria. Alegria do Espírito. Alegria, estou terminando. Alegria natural. Sabe o que eu falei, né? Alegria natural, ela é gerada através de impulsos que o mundo produz. Por isso que Paulo fala de comidas e bebidas. Ele fala assim: o reino de Deus não é comida e bebida. Ou seja, o reino de Deus não é uma alegria provocada porque você comeu ou deixou de comer. Essa alegria natural, ela é falsa. Vocês concordam? A alegria natural, ela é falsa. Porque ela é criada pelo pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Ele cria ilusões de ótica. Ele seduz as pessoas com uma falsa alegria até o momento em que ele destrói as pessoas. Sabe, aquela pessoa que deseja tanto o estrelato, que deseja tanto ser conhecida, né? E de repente a pessoa, o diabo ele cria uma situação e aí a pessoa, ela vai para a televisão, ela vai para os jornais, ela se torna uma estrela, alguém importante. Quando a pessoa fala: eu estou feliz, eu tenho tudo que eu quero, o diabo pega e toma tudo. A alegria da pessoa acaba. Esse tipo de alegria não provém de Deus. Mas a alegria que Paulo está falando aqui, ela é concedida ao crente como fruto de uma vida em comunhão com Deus. É fruto do Espírito. Ou seja, essa alegria é a alegria que Deus quer da igreja. Essa é a alegria que vai nos empoderar para a gente ser de Cristo em todo lugar. É aquela alegria que em Neemias capítulo 8,
versículo 10, ele fala assim: gente, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Parafraseando Neemias, eu diria que a alegria do Senhor fará com que vocês sejam poderosos em Deus. Se você crê, aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor nos abençoe. Porque o reino de Deus não consiste em coisas naturais, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero convidar todos os súditos do reino de Deus nessa noite, para nós celebrarmos esta justiça, esta paz e esta alegria neste momento. A Santa Ceia do Senhor, ela representa tudo isso e muito mais ainda. Este é o momento da nossa comunhão com Cristo. E eu convido vocês, os ministérios já podem se posicionar. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11. Se fosse você nesta noite, eu não ficaria sem tomar a ceia do Senhor por nada. Porque a ceia do Senhor, ela representa aquilo que Cristo sofreu, aquilo que Cristo padeceu por nós para nos dar vida. O pão que representa o corpo de Cristo, que foi moído, que foi ferido por causa dos nossos pecados. O cálice que representa o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Paulo diz assim, 1 Coríntios 11, 23 até o 26. Eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus e depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue cada vez que vocês beberem desse cálice. Façam isto em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Se tivéssemos que definir o que representa a Santa Ceia do Senhor para a igreja, eu diria que a Santa Ceia, ela é uma representação do amor que Deus tem por cada um de nós. Porque Paulo diz que foi por amor a você, e foi por amor a mim, por amor a nós, que Cristo entregou a sua vida. Façam isto em memória do Senhor. Eu quero orar nesse momento com vocês. Convido a pastora Eliana para orar pelos pães e consagrar ao Senhor. E o presbítero Donizete vai orar pelos cálices. Senhor nosso Deus e Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, esses pães, Senhor, que representam, Senhor, a nova aliança, Senhor, que o Senhor fez ali na cruz do Calvário, Senhor, pelos nossos pecados. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor nos permite, Senhor, participar dessa glória, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai querido, queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, Pai. Nesse momento, meu Pai, estaremos ceiando a ceia do Senhor. Nesse momento, meu Pai, consagro esse suco, meu Pai, e a partir do momento da consagração ele passa a se transformar no seu sangue, meu Pai, representado ali na cruz, derramado, Senhor Jesus. Que haja vida, que haja paz, amor naquele que irá beber esse cálice nessa noite, meu Pai. É isso que nós te pedimos, te apresentamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
adore em espírito e em verdade. Então permita nesta noite que o teu coração salte na presença de Deus com a alegria que o Espírito Santo te dá. E glorifica o Senhor pelo que Ele tem sido, pelo que Ele tem feito na tua vida. Adora, Senhor. Ainda na carta de Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês é parte desse corpo. Ora, como é que nós podemos afirmar isso e dizer isso como Paulo disse? Nós podemos dizer isso porque nós acreditamos na salvação que o Senhor nos concedeu gratuitamente. Talvez alguns de vocês, depois de ter ouvido a palavra nesta noite e refletido um pouco sobre a sua condição, sobre a sua vida diante de Deus, esteja até dizendo assim: ah, pastor, eu achava que eu era tão forte, mas descobri que sou fraco. Não te preocupe. Talvez você, ao contrário, eu pensava que eu era fraco, mas eu descobri que sou forte. Também não tem problema. O poder de Deus nos aperfeiçoa, seja na fraqueza, seja na fortaleza. E a graça de Deus, ela nos envolve. A graça de Deus foi que nos trouxe aqui nesta noite. Então quero te convidar nesse momento a fazer exatamente aquilo que Paulo falou. Olha, quando você pegar o pão e você for comer o pão, lembre de Jesus. Quando você tomar o cálice, lembre de Jesus, faça em memória dele, porque se não fosse por Jesus, pelo amor de Jesus, não foi pelas nossas obras, não foi por aquilo que nós somos ou deixamos de ser, mas foi por amor de Jesus que nós estamos aqui e podemos declarar: nós somos parte desse corpo. Então, se você quer, eu te convido a pegar nesse momento esse pão e tomar desse pão e comer desse pão, porque Jesus falou assim: aquele que não comer do meu corpo e aquele que não beber do meu sangue não tem parte em mim. E se você quer ter parte nesse corpo, você precisa se alimentar do corpo. Então faça isso em memória de Jesus. Tome a ceia do Senhor. Anuncie em Cristo
até que Ele venha. Em todo tempo, em todo momento, nós precisamos dizer, gente, para o mundo que Deus é amor. Nós precisamos dizer para o mundo que Jesus Cristo veio para salvar aquele que estava perdido. Nós precisamos dizer que foi Cristo que nos transformou, que nos redimiu, e por isso estamos aqui hoje. Essa alegria que temos em nosso espírito. Tu és a razão da paz. Tu és, Senhor, a nossa justiça. Ah, Senhor, nós te adoramos nessa noite porque compreendemos, Senhor. Nós compreendemos o significado da graça. Essa graça que nos alcançou. E queremos te adorar nesta noite, Senhor. E pedir ao Teu Espírito Santo para que venha revestir cada um de nós. Ao Teu Espírito Santo, Senhor, para que venha nos encher da Tua presença. Senhor, nós estamos a uma semana de iniciarmos esta jornada de 50 dias. Nós estamos a uma semana, Senhor, onde nós vamos estar desafiando principados, potestades, desalojando, Senhor, as hostes infernais da maldade na vida de muitas pessoas. Nós estamos, Senhor, uma semana de começar esta caminhada, onde o Teu Espírito Santo há de revelar coisas grandes, sublimes, maravilhosas que ainda não sabemos, para aqueles que te buscarem de todo o coração. E eu quero te pedir neste momento, Senhor, que a Tua glória venha sobre esta casa, que o Teu reino se estabeleça sobre esta casa, que o Teu poder, Senhor, torne cada um de nós aqui fortes, capazes, Senhor, para que possamos juntos caminharmos na mesma direção, para que possamos alcançar a nossa pátria celeste, a pátria que o Senhor reservou para todos aqueles que amam a Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui nesta noite. Senhor, todos aqueles que vieram aqui nesta noite, Senhor, que vão neste momento voltar para suas casas, para os seus lares. Senhor, eu peço que os Teus anjos possam acompanhar cada um. Que os Teus anjos, Senhor, estejam guardando, protegendo, guiando, Senhor, dando segurança, dando tranquilidade, Senhor, dando uma boa noite de sono para o Teu povo, uma semana de vitória, Senhor. Eu oro, meu Deus, neste momento, por aqueles que não puderam estar aqui nesta noite na Tua casa, alguns enfermos, Senhor, outros nós não sabemos a razão, mas o Senhor sabe. Ah, Deus, o Senhor sabe da preocupação no meu coração e no coração de muitos aqui, quando um de nossos irmãos está ausente. Nós então apresentamos, nós colocamos a vida de cada um, Senhor, nas Tuas mãos neste momento, e aonde quer que eles estejam, Espírito Santo, que a Tua presença possa alcançá-los, que a Tua presença possa envolvê-los, Senhor, que a Tua presença possa atrair a glória do Senhor sobre a vida de cada um, sobre as famílias, Senhor, e que aqueles que estão enfermos sejam curados das suas enfermidades, Senhor, aqueles que estão se sentindo fracos, fragilizados, que sejam fortalecidos nesta noite pela Tua presença.
em nome do Senhor Jesus. Se você crê na bênção do Senhor, na presença do Senhor na tua vida, eu te convido a levantar as mãos. E que a graça de nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e o poder do Espírito de Deus seja sempre na tua vida, na tua família. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus e tenha uma boa semana, povo de Deus.